Voltamos com o terceiro e último bloco da nossa conversa aqui no Gente em Destaque com a atriz Bruna Souza. Bom, Bruna, e hoje, como é que está a sua carreira agora, dos seus projetos como atriz? Fala um pouquinho desse apanhado. Você está estudando dramaturgia, que você falou também, em São Paulo, né? Sim, eu estudo dramaturgia, realizando um sonho da Bruna de 17 anos. A dramaturgia apareceu na minha vida num curso que eu fiz aqui em Jacareí com a Maria Chu, que é uma dramaturga assim, bem respeitada. E aí, naquele período, eu lembro que eu fiquei na pira de quero ir para São Paulo, quero ir para São Paulo. Não consegui. Aconteceu que em 2023 eu me apliquei como quem não queria nada. Falei, quem sabe? Aconteceu. Simultaneamente, nesse período, eu entrei de conselheira de artes cênicas. Então, desde então, eu equilibrei e vivo equilibrando a minha vida de conselheira, de atriz, de pessoa de Jacareí, de pessoa estudante de São Paulo, e é isso. Então você mora, assim, praticamente nas duas cidades, né? Jacareí e São Paulo. Sim, exatamente. Eu sou uma cigana agora. Sim. E você é uma pessoa que faz planos, assim, para sua vida? Você planeja, para o ano que vem eu quero isso, para daqui um tempo eu quero isso? Eu planejo, só que eu fiquei muito tempo trabalhando muito. Inclusive, esse foi um ano que eu tive um burnout mesmo, assim, porque entre essa vida de ser estudante, de ser conselheira, de ser uma atriz, muitos projetos, foi, assim, exaustivo. Então, depois desse período, a minha meta é dar uma descansada, primeiramente. E eu gostaria de, para os planos futuros, eu queria mais estar no bastidor, tanto na direção quanto escrevendo. Para mim, eu gostaria de estar um pouco longe do palco, assim. Talvez o palco só para terapeuta, porque é o meu solo, eu gosto muito de fazer, então eu gostaria muito de expandir, né, a circulação dele. A meta é essa, que eu circule com ele. Mas para outros trabalhos eu gostaria de ficar mais no bastidor, por enquanto. Você falou que é conselheira de artes da Fundação Cultural de Jacareí. Como é que você está avaliando hoje o funcionamento da Fundação Cultural? A gente teve recentemente uma troca de presidência. Como é que você está avaliando isso aí? Então, esse ano foi bem difícil pra gente. Eu, desde quando eu entrei de fato na cultura, eu acompanho. Antes, claro, quando eu era só uma estudante, eu acompanhava menos, mas eu já ouvia, porque é o que eu falo sempre. Os meus amigos em São Paulo sabem que eu sou uma conselheira de artes cênicas em Jacareí. Eles sabem o quanto que eu tô envolvida com essa parte política. Porque eu falo, gente, ser artista no interior, principalmente, é a gente saber que você tem que estar muito ligado com o que está acontecendo politicamente dentro da sua cidade, porque isso afeta a sua vida muito mais. Então, eu sei como foi as gestões anteriores, e entendendo isso e sabendo, lá tinha pontos a melhorar. Agora tem pontos a melhorar, mas esse ano, infelizmente, a gente experimentou coisas assim que eu nunca imaginei que aconteceriam. Assim, a classe artística foi desrespeitada num nível incrível, assim. Por exemplo, o que você pode citar? Olha, por exemplo, a maneira como a gente não conseguia utilizar a Sala Mário Lago é um dos exemplos. A Sala Mário Lago, e eu tô utilizando porque nós temos somente 2 teatros em Jacareí. Nós temos o Ariano Suassuna, que está sob gestão da educação, e nós temos a Sala Mário Lago, que está sob a gestão da Fundação Cultural. A Sala Mário Lago é a única que fornece iluminação, que você vai ter, assim, uma estrutura para o teatro, basicamente, que é basicamente o que eu faço. E para mim, que estava cumprindo os editais, para a gente conseguir agendar uma sala, era completamente difícil. Aí descubro que não era só comigo. Descubro que uma autora foi lançar o livro e não tinha, assim, um mínimo de mobiliário para os convidados dela sentar, para ela poder assinar o livro direito, sabe? E aí teve o Festival Monstro, que é um festival que recebe do Vini Trash. Ele recebe gente do Brasil inteiro.
E ele não tinha cadeira para os convidados dele. Ele foi fazer entrevista dentro de um caixão, improvisado, ok? Criativo. Mas ele teve que utilizar disso para poder conseguir dar conta da demanda dele. Então, assim, foram... Esses desrespeitos são coisas que foram somando pra gente. E sem contar uma coisa, a gente agora está no mês de dezembro e a gente não teve o Fundo Municipal de Cultura esse ano. Não teve, eu cheguei a perguntar no grupo, estamos fazendo edital, enfim, e são respostas sempre muito atravessadas, assim, muito, não atravessadas, mas são meias respostas, na realidade, meio aquele tipo de coisa técnica que você fala para mudar de assunto, assim, sabe? Você falou para mim que assistiu a entrevista que eu fiz com a Juliane Guedes, que foi a presidente da Fundação Cultural, e que ela falou alguma coisa que você não concordou, que ele queria que você falasse, explicasse como é que foi isso aí. Primeiramente, sobre o festival, né? Isso foi uma grande questão pra gente esse ano. Por quê? Aonde que pegou pra gente, Rodrigo, primeiramente? O que a gente mais ouvia é a fundação não tem dinheiro, não sei o quê. Sempre esse tipo de conversa. O festival aconteceu bem na semana da Mostra de Artes Cênicas. Eu sou conselheira de artes cênicas. Eu, enquanto conselheira, não fui chamada nem para fazer uma fala, o que nos anos anteriores não aconteceu. Nos anos anteriores, quando aconteceu do conselho ou qualquer coisa que não tivesse o artista de Jacareí dentro dessa mostra e que a gente brigou também, assim, houve-se um diálogo, houve-se uma tentativa de um diálogo. Então como que a gente pode resolver isso de uma maneira que equilibre para os dois lados? Esse ano fui completamente ignorada, cheguei a falar isso no grupo, recebi um PDF com, assim, que respondia coisas que eu nem falei, assim. Então, eu falei A, responderam B, e eu falei, gente, mas peraí, mas isso é óbvio, que vocês estão respondendo uma obviedade, do tipo, que eu, enquanto conselheira, não poderia participar da seleção. Óbvio que eu sei disso, que não era isso que eu estava falando. Eu estava falando dentro de um lugar de se ter uma comunhão com o artista, que não estava tendo. A gente não teve o teatro, por exemplo, em Jacareí, teatro, tá? Estou falando. Porque as artes cênicas, ela compreende dança, teatro, ópera e circo. E o circo, na cidade, depois do falecimento do Guarano, eu sinto que meio que acabou mesmo, mas o teatro está completamente sucateado. A gente não teve nenhum grupo de teatro nessa mostra de artes cênicas de Jacareí. Então, esses apontamentos que a gente fez, enfim, foram desconsiderados. Agora, voltando sobre o festival. Primeiro, tinha assim, uma proposta, estava no site da prefeitura, de que era um festival para grupos cristãos, estava escrito bem grande lá, cristãos. E a gente, enquanto classe artística, o que a gente fez? Não tá certo isso, porque já não basta todos os desrespeitos que a gente já tem enfrentado, vamos agir a respeito disso. E aí, a conversa que se tem é que não, porque isso, uma funcionária da fundação, inclusive, chegou a publicar em rede social, ela chegou a discutir com vários artistas da cidade um desrespeito. Eu tenho print dessas conversas até hoje, falando, e uma das coisas que ela falou para mim especificamente é que eu não participei do festival porque não tinha dinheiro, essa funcionária falou, e a fala da Juliane veio de um lugar de nós estivemos lá, a Bruna não deu nenhuma resposta, que não sei o que. Realmente, eu não dei nenhuma resposta, isso eu concordo. Mas ali, o que aconteceu? A gente estava dentro de um lugar de luta. Então, nós nos inscrevemos, eu me inscrevi, Bruna, me inscrevi. Eu não me inscrevi com o meu grupo, como foi falado. Não existia um grupo, existia eu me inscrevendo. E existiu a Rede Graúna se inscrevendo com a atividade deles. A Rede Graúna informou, nós não vamos participar, e enumerou vários motivos do porquê não. Aí, a única resposta que inclusive se propaga eles não participaram porque não tinham dinheiro. E não é verdade, eles deram uma puta resposta do porquê, inclusive por ser inconstitucional. E eu já não respondi nada, não falei nada, porque eu também não tinha intenção de participar. Na realidade, dentro da série de desrespeitos que nós estávamos tendo, eu queria medir se o tratamento com aquelas pessoas
que com certeza havia assim, um interesse ali na realização daquele evento. Eu só queria entender se com aquelas pessoas qual seria o tratamento, se seria diferente e tal. Então, realmente, eu não respondi nada. Isso é verdade. Mas agora, dizer que eu não participei porque não tinha dinheiro, isso é uma inverdade, porque não existe resposta minha de lugar nenhum disso. Quando você fala que não tem dinheiro, a fundação não tinha dinheiro, é isso? No sentido de que disseram que eu não participei porque não tinha dinheiro. Não tinha verba, né? Isso, não tinha verba. Não é verdade, e é isso, era um evento inconstitucional, nós brigamos sobre isso, porque em contraponto, a gente, enquanto classe artística, passando várias questões, a gente não teve nenhum edital esse ano. A PNAB, tudo bem, a PNAB ela fica à mercê do governo federal, mas a LIC, por exemplo, ela já está atrasada há vários anos, coisas que vêm se arrastando que esse ano piorou. Aí esse fundo, o edital de fusão, que simplesmente ninguém fala nada, sabe? Várias coisas que simplesmente deixaram de existir na cidade e aí essa realização desse festival, bem na semana da Mostra de Artes Cênicas, no qual eu enquanto conselheira e enquanto artista já havia sido ignorada, e aí tem esse festival que é realizado com o apoio da fundação, com funcionários da fundação trabalhando, com o teatro que a fundação disponibilizou para que acontecesse, e a informação, porque eu fui averiguar depois também, uma informação de que, mas a fundação já apoiou. O que eu descobri e o que eu fui buscar saber é que, na realidade, o que a fundação ajudava era de disponibilizar o teatro, mas não era num lugar de disponibilizar funcionário, não era nesse lugar. Agora, ir lá, colocar dinheiro, colocar funcionário da fundação. A gente não está tendo oficina, Rodrigo, nesse ano. A gente não está tendo oficina em nenhum período à noite, porque não pode mais funcionário ficar à noite, porque eles não têm dinheiro para pagar hora extra. E aí, mas para realizar o festival que obviamente tinha ali um interesse, teve. Aí o funcionário podia ficar. Então, assim, esse tipo de incoerência que a gente vai pegando que não dá, sabe? E aí, eu acho que uma outra coisa que pegou também foi que eu cheguei a dar entrevista para uma mídia aqui da cidade, né? Eles entraram em contato primeiro com a presidente na época. A presidente não quis falar, porque ela falou que estava com a agenda lotada. Aí perguntou se algum conselheiro, porque aí a classe artística enquanto um todo estava lutando. Não era eu, Bruna, era a classe artística. Quem gostaria de falar, foi não, vou falar e tal. Eu dei essa entrevista, falei, coloquei todos os pontos. E uma coisa que eu falei lá e que eu quero falar agora é que é um absurdo, assim, polarizar o bom senso. Colocar como se as coisas que nós estamos cobrando fosse referente, é porque isso tem a ver com ideologia política, isso tem a ver... Não, isso é bom senso, sabe? Esse lugar também de dizer que a prefeitura não tem dinheiro. No momento que a gente vê a fundação direcionou, né, na realidade, 230 mil para a Expo Agro. Isso foi falado em audiência na Câmara, sabe? Então, assim, isso já é uma informação que todo mundo sabe. Não tem dinheiro, mas foi para a Expo Agro, um evento que já é particular. Então, assim, são algumas incoerências que a gente vai pegando e dizer que a nossa luta é porque é uma perseguição, não sei o quê. Não, porque se for puxar, vai ver que nos anos anteriores nós brigamos, nos anos anteriores as coisas que tiveram errado a gente questionou. Ano passado a gente teve um corte de oficinas já no fim do ano, a gente foi para as mídias, a gente reclamou. Então, assim, não tem a ver com a pessoa que está lá, tem a ver com você fazer uma gestão correta. E assim, se você faz uma gestão correta, a gente não vai cobrar. Agora, se você está agindo só a próprio interesse, obviamente que assim, não tem como a gente não questionar. É isso. Você tem contato hoje com o presidente novo, Felipe Auric? Como é que está hoje a situação atual da fundação? Então, não tenho contato. Na realidade, eu lembro que quando ele assumiu a primeira reunião, ele não compareceu. Aí, recentemente, nós tivemos uma conferência de cultura e eu não pude estar presente na conferência. Então, acabou que eu ainda não o conheci. Mas, realmente, eu não consigo opinar sobre como tá, até porque é difícil, nesse momento,
cobrar qualquer coisa referente à pessoa dele nesse momento, até porque ele acabou de entrar e a minha postura quando a Juliane entrou foi a mesma. Quando entrou a Juliane, quando entrou a diretora que era anteriormente a Fernanda, a minha postura foi, não, é isso, quando as pessoas vinham reclamar, o que a gente naturalmente falava, e aí não só eu como conselheira, outras conselheiras, outros conselheiros falavam, a gente tem que entender que é isso, é uma gestão nova e tal, até essas pessoas se adaptarem, é isso, vamos entendendo o que está acontecendo. E aí, então, assim, com relação ao Felipe, é isso. Eu consigo enxergar que como ele está entrando agora, talvez, ele veio do esporte, né? Eu não consigo opinar exatamente e entender como que está se dando essa articulação com ele, de fato. Para a gente encerrar nossa conversa, o nosso programa, o que você espera da Fundação Cultural? Por exemplo, assim, se você fosse a presidente, qual seria a primeira atitude que você iria fazer, entendeu? O que você espera da Fundação? Difícil essa resposta. Jacareí tem artistas incríveis, sabe? E eu acho que, primeiramente, a gente entender quais são as demandas, entender também, que eu acho que é muito importante até destacar isso, que artista precisa pagar conta, artista precisa comer. Então, também, só destacando isso, que questão de artista receber é justo. E qualquer pessoa, inclusive um presidente da fundação, que achar que o artista não tem que receber, é assim, não tem nem... Assim, 3 pontinhos agora, porque... É um trabalho, né? Exatamente. Exatamente, assim. Mas, então... Talvez seria nesse lugar, de pensar como que a gente pode fomentar mais a arte de Jacareí para que ela apareça e para que as pessoas sejam efetivamente valorizadas, tanto financeiramente quanto de visibilidade. Como que a gente pode realmente premiar as pessoas que estão trabalhando pela cidade, de fato, trabalhando pela cultura. E trabalhar pela cultura não é só sobre tirar a foto sorrindo lá e... Não, trabalhar pela cultura é você dar acesso em todos os bairros, você também proporcionar que o artista consiga desenvolver o trabalho dele, assim, de uma maneira plena, uma pesquisa que seja, sabe? São inúmeras demandas na realidade. Mas acho que primeiramente seria isso, tentar pensar como que a gente pode valorizar essas pessoas que estão trabalhando pela cidade, porque quem está trabalhando com arte aqui em Jacareí é porque ama muito a cidade, mesmo, de verdade. A gente está trabalhando, fazendo um milagre com pouco. Obrigado pela sua participação. O programa Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade e até lá.